Graças a Deus, quero eu estar convidando você para ir até o final comigo, observando esta palavra que nós vamos estar aprendendo mais uma vez, ao qual eu vou estar fazendo 3 vídeos, parte 1, parte 2 e parte 3. Quero deixar um pouco curto esse vídeo, mas quero que você vá comigo até o final para que você possa aprender. E nessa palavra que eu vou estar administrando, nós vamos estar tratando sobre a liderança eclesiástica, sobre como saber ou como reconhecer um verdadeiro líder. Amém? Que Deus possa abrir o seu entendimento, que Deus possa nos dar graça para que nós possa ir até o final e que você, meu amado irmão, minha amada irmã, que vai estar comigo até o final, se você ainda não assinou o canal, você vai estar assinando o canal, vai estar deixando o joinha e vai estar compartilhando nos grupos com seus amigos, com seus irmãos, para que nós possa todos ser identificados em nome de Jesus. Amém? Quero eu convidar você já para entrar na palavra do Senhor, ao qual se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 32, que o apóstolo Paulo lhe diz assim: agora, pois, irmão, encomendei vós a Deus e a palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança em todos os santificados. Entendeu? Então daqui a pouquinho nós vamos estar analisando mais esses versículos, vamos estar lendo e vamos estar aprendendo, irmão. Porque nós precisamos, como diz a palavra do Senhor, crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos saber qual é o propósito, qual é o dever de um líder. Como reconhecer que verdadeiramente aquele irmão que está nos liderando, se verdadeiramente ele está compreendendo ou ele compreende a palavra do Senhor. Porque eu peço para vocês, meus amados irmãos, que você assista a parte 1, parte 2 e a parte 3, para que você possa compreender esta palavra. Porque muitas das vezes nós vemos alguns tipos de líder que eles acham que eles são dono da igreja, ou muitas das vezes que ele acha que os irmãos, os membros, as ovelhas são gado e ele é propriedade deles. Não. Mas eu quero te mostrar nesta palavra, meu amado irmão, para que você abra o seu entendimento, para que todos saibam que o crente pensa. Que o crente simplesmente não é crente porque alguém um dia convidou e está na igreja, não. O crente é crente porque um dia ele descobriu que a salvação está em Cristo Jesus. Então esse é o ponto principal, a nossa fé. Não somente a nossa fé não está simplesmente apoiada naquilo que alguém falou para nós, mas a nossa fé está apoiada e o fundamento é Cristo. Nós sabemos que Ele morreu para pagar a nossa dívida, mas também ressuscitou ao terceiro dia. Então observe, um verdadeiro líder, irmão, ele apoia os seus membros, apoia os seus discípulos, ensinando, educando, doutrinando ou disciplinando para que ele possa crescer, para que amanhã ou depois ele também possa ser um líder e tomar conta de uma congregação. Mas nós podemos analisar como discernir que muitas das vezes tem líder que ele fica enciumado, tem líder que ele não pode ver a sua ovelha crescendo, o seu membro crescendo, que ele fica preocupado
que aquele irmão assuma o lugar dele. Ei, irmão, ninguém pode assumir o lugar de ninguém. Cada um recebe de Deus aquilo que Deus tem para cada um. Pelo mesmo Espírito, cada um recebe a parte de Deus o seu ministério. E ninguém tem capacidade de assumir o ministério do outro. Essa parte que eu quero citar, nós podemos encontrar no líder chamado Saul, ao qual, quando viu o cântico das mulheres, imediatamente ele ficou enciumado contra Davi e a partir dali começou a perseguir Davi. Talvez, meu querido irmão, minha querida irmã, você esteja também passando por isso, sendo perseguido, mas de uma forma ou de outra, eu quero dizer para você, foi Cristo que morreu e foi Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Então vamos analisar agora o versículo de número 26. Livro de Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 26, daqui o apóstolo Paulo ministrando para os irmãos, no versículo número 26. Portanto, no dia de hoje, vós, portejo, que estou limpo do sangue de todos. Aí continua, versículo número 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então o verdadeiro líder está disposto sempre a aconselhar, escutar e caminhar ao caminho certo. Porque aquele que manqueja, que seja despertado e venha e retorne a Cristo. Que a cana trilhada volte a produzir e dar fruto. Porque foi para isso que Cristo nos chamou, sabendo que a igreja não pertence ao irmão, não pertence à irmã, não pertence ao pastor, nem o bispo, nem tampouco ao presbítero, mas pertence a Deus. A igreja não é propriedade do irmão, a igreja não é propriedade da irmã, mas é propriedade de Cristo. Vamos estar descobrindo no versículo do número 28. Olhais, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ei, então a igreja é de Deus, a igreja é de Cristo, a igreja é do Senhor Jesus, a igreja não tem propriedade. A ovelha não é sua, meu querido. Então nós precisamos cada vez mais despertar, entender. Para você que é pastor, para você que é pastora, está ouvindo nesse momento esta mensagem, eu quero que você compreenda. O dever do pastor é cuidar das ovelhas. O dever do líder é exaltar. Como assim exaltar? O exaltar, que a palavra diz, é cuidar. Trazer de volta ao caminho aqueles que estão se desviando, trazer de volta. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O dever de um líder é apacentar. O dever do líder, o dever de um pastor é curar as feridas. Curar as feridas das ovelhas e não fazer mais ferida, porque o cajado, aleluia, o cajado de Moisés não era para ferir as ovelhas, mas sim era para caminhar e trazer de volta para o caminho certo. Então aqui você aprende que a igreja é de Cristo, a igreja é de Deus. Olhais, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus. Ei, apacentar a igreja de Deus. O qual ele resgatou, o qual ele mesmo resgatou com seu próprio sangue. Mas o apóstolo Paulo continua no versículo de número 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoa o rebanho.
Então o apóstolo Paulo diz, eu sei, irmão, que depois da minha partida, vão entrar no meio de vós lobo que não perdoa o rebanho. Meu querido, minha querida, você que é pastor, você que é pastora e que está ouvindo esta mensagem, nós precisamos refletir. E se nós estamos agindo desta forma, volte para trás, dê uma meia volta. E pare agora a entender que esses irmãos que você apacenta, essas ovelhas, são de Cristo. Tem um dono. Ei, não são propriedade sua. É de Cristo. E se você resolveu, ou se você foi escolhido pelo Espírito Santo, você foi levantado pelo Espírito Santo para ser um pastor, para ser um líder, para ser um presbítero, um bispo, ei, dê valor ao seu chamado. Cuide da igreja de Cristo. Você precisa tratar, preparar, porque foi para isso que Jesus levantou. Sabe para quê? Para fazer discípulo. E o dever do discípulo é pregar o evangelho a todo mundo. E para isso precisa ser ensinado. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.